Olá galera, estamos de volta. Me chamo Erivelto Xavier, sou professor de Química do curso Pré-ENEM do SESC Pernambuco. Vamos dar uma continuidade ao que nós já paramos, nós vimos na primeira aula, reforçando os estados físicos da matéria. Vamos ver agora as suas transformações, como se procedem essas transformações. Lembrando a vocês que nós temos 7 estados físicos da matéria. 3 com transformações, 4 sem transformações. Para vocês darem uma olhadinha, vocês vão ver na tela a seguinte situação. Do estado sólido para o estado líquido, essa transformação é chamada fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Porém, cuidado, tá? Nesse processo do estado líquido para o estado gasoso, vaporização, nós temos aí 3 subdivisões. Nós temos evaporação, ebulição e calefação. Lembrando vocês que calefação é um processo muito rápido, muito rápido. Ebulição é um processo rápido. E evaporação é um processo lento. Vaporização, passar do estado líquido para o estado gasoso. A vaporização pode ser ebulição, calefação, evaporação. Ok? Agora, se você sai do estado sólido e vai diretamente para o estado gasoso, você tem uma sublimação. Voltando. Sólido líquido, fusão. Líquido gasoso, vaporização. A vaporização ela pode ser feita de 3 maneiras. Através de uma calefação, através de uma ebulição, através de uma evaporação. E do estado sólido para o estado gasoso, você tem uma sublimação. E o processo ao contrário. Gasoso líquido, você tem uma condensação ou liquefação. Do líquido sólido, uma solidificação. E do estado gasoso para o estado sólido, você tem uma ressublimação ou deposição. Voltando. Sólido líquido, fusão. Líquido gasoso, vaporização. Gasoso líquido, condensação ou liquefação. Líquido sólido, solidificação. Porém, preste atenção, no processo líquido gasoso, que é chamado vaporização, nós temos 3 estágios diferentes. Nós temos a calefação, nós temos a ebulição e nós temos a evaporação. Qual a diferença entre elas? Calefação, um processo muito rápido. Ebulição, um processo rápido. E ebulição, veja que na ebulição você vai ter uma interferência humana. E na evaporação, processo natural, vagaroso, lento. Do gasoso para o sólido, diretamente sem passar pelo estado líquido, uma ressublimação, também chamada de deposição. Para que você preste atenção nessa situação, são montados gráficos para você. É tanto que no Enem caiu o quesito de gráfico. Esse próximo gráfico que vocês têm aí, ele mostra para vocês 2 retas horizontais. Essas retas horizontais, ou semi-retas horizontais, são chamadas de patamares. Patamar é uma reta paralela ao eixo horizontal. Se a substância que você está trabalhando, você está utilizando, ela é considerada uma substância pura, o seu gráfico terá 2 patamares. A primeira inclinação representa o estado sólido, patamar. Segunda inclinação, estado líquido, patamar. Outra inclinação, estado gasoso. Patamares são retas paralelas à horizontal. O primeiro patamar, o mais próximo à vertical, representa para nós a transformação do estado sólido no estado líquido, é onde fica a fusão, ponto de fusão. O segundo patamar
um pouquinho mais afastado da vertical, é o ponto de ebulição. Passar do estado líquido e gasoso ao mesmo tempo. Então nós temos, primeiro gráfico, 2 patamares. Se você tem 2 patamares, ele representa uma substância pura, porque ele tem ponto de fusão definido, ponto de ebulição definido. Nós temos aí, no nosso caso, esse gráfico com um ponto de fusão, um ponto de ebulição e 3 inclinações. Representa uma substância pura. O próximo gráfico, se você prestar atenção, nós só temos um patamar. O primeiro patamar, ele está inclinado. Então, não existe ponto de fusão definido. O segundo patamar é definido. Nesse caso, nós temos uma mistura. Voltando, se eu tivesse 2 patamares, eu teria uma substância pura. Como eu não tenho 2 substâncias, eu não tenho 2 patamares, eu tenho uma mistura. Veja a diferença. 2 patamares, substância pura. 1 patamar, uma mistura. No nosso caso específico agora, nós temos o primeiro patamar inclinado, não tem ponto de fusão definido, nós só temos o segundo patamar. Nós não temos um ponto de ebulição definido. Nesse caso, esta mistura é chamada azeotrópica. Lembrando a vocês, mistura azeotrópica. Ponto de fusão não é definido, ponto de ebulição é definido. É assim que nós reconhecemos uma mistura. Um patamar apenas. Próximo gráfico. Você vai olhar que já tem o seguinte. O primeiro ponto é definido. O segundo ponto não é definido. Primeiro patamar definido, nós temos o ponto de fusão. Segundo patamar, nós não temos. Não temos o ponto de ebulição. Um patamar apenas, mistura eutética. O que é uma mistura eutética? Mesmo ponto de fusão, ponto de ebulição diferente. Se você prestar atenção neste gráfico, você tem ao todo aí um patamar paralelo à horizontal. Voltando, 2 patamares, substância pura. Se eu não tenho 2 patamares, eu posso ter mais patamar, ou posso ter menos patamar, ou não ter nenhum patamar, eu passo a ter uma mistura. No caso anterior, eu não tinha um primeiro, eu não tinha um ponto de fusão, eu só tinha um ponto de ebulição. Então eu tinha uma mistura azeotrópica. Nesse é o contrário. Eu tenho um primeiro ponto, que é o ponto de fusão. Não tenho um ponto de ebulição. Uma mistura eutética. No próximo, você vai olhar nesse gráfico que você tem, não existe patamares. Só apenas semirretas inclinadas. Todas com semirretas inclinadas. Nesse caso, também eu tenho uma mistura. Porém, isso é uma mistura comum. É uma mistura tradicional, ela não tem nome específico. Voltando, 2 patamares, substância pura. Um patamar, ou nenhum patamar, ou mais de 2 patamares, mistura. Primeiro foi indefinido, segundo foi definido, mistura azeotrópica. Primeiro definido, segundo indefinido, uma mistura eutética. Não temos patamares agora, uma mistura comum. É nesse caso, é nessa situação que você tem que pensar para o Enem. Como vai estar o gráfico para mim no Enem? Eu tenho que reconhecer cada posição. Se você prestar atenção, antes da segunda inclinação, qualquer que seja a substância, qualquer que seja a mistura, ele vai estar no estado sólido. Então, representando um gráfico, você tem 5 inclinações. Primeira e segunda. Antes da segunda, estado sólido. Entre a segunda e a terceira, estado líquido. Depois da quarta, no quinto estado, na quinta inclinação, estado gasoso. O gráfico completo, o gráfico correto, nós temos 5 semirretas. Podemos ter as 5 totalmente inclinadas, uma mistura comum. Podemos ter 4 inclinadas em uma horizontal, nós vamos ter uma mistura eutética ou azeotrópica. 3 inclinações e 2
paralelas à horizontal, uma substância pura. É pensando dessa forma que você tem que analisar todos os gráficos que você vai ter no Enem. Esse processo inicial aqui é sólido, líquido, gasoso, fusão e ebulição. Porém, esses mesmos gráficos podem estar em posição contrária, não começando numa baixa temperatura, começando numa alta temperatura e se direcionando a uma baixa temperatura. Nesse caso, os gráficos teriam o mesmo significado, porém não seria ponto de fusão primeiro, tá? Não seria ponto de ebulição. Seria ponto de condensação ou liquefação e depois ponto de solidificação. Começando numa baixa temperatura, indo para uma alta temperatura, você tem primeiro patamar, ponto de fusão. Segundo patamar, ponto de ebulição. Se os gráficos vêm de uma alta temperatura para uma baixa temperatura, a análise é feita diferente. Como é feita? Primeiro patamar, ponto de condensação. Segundo patamar, ponto de solidificação. Ok? A análise é feita do mesmo jeito. Se eu tenho o mesmo ponto de solidificação, seria o mesmo ponto de ebulição. Eutética. Se eu tenho o mesmo ponto de solidificação, que é o mesmo ponto de fusão, eu teria azeotrópica. É o contrário. Preste bastante atenção que a nomenclatura dada ao gráfico é o contrário. Só recapitulando. Se nós temos 2 patamares, substância pura, ou o gráfico evoluído ou o gráfico diminuído, substância pura. Primeiro patamar e o segundo não existe, mistura eutética. Segundo patamar existe, o primeiro não existe, mistura azeotrópica. O gráfico sendo ao contrário, você analisa ele ao contrário. Voltando, se eu tiver o gráfico diminuindo, primeiro patamar, azeotrópico. Segundo patamar, eutético. Diminuindo, não tendo patamares, a mistura passa a ser também comum. Então veja, mostrei para vocês 4 gráficos. O primeiro gráfico e o quarto gráfico não muda para a temperatura subindo ou para a temperatura diminuindo. A nomenclatura é a mesma. Subiu, diminuiu. Subiu, diminuiu, o nome é o mesmo. Tá? Se eu tenho 5 inclinações, mistura comum. O gráfico subindo. 5 inclinações descendo, mistura comum. 2 patamares subindo, 2 patamares diminuindo, substância pura. Agora vem a diferença. Cuidado com a diferença. Eu não tenho um primeiro patamar, eu só tenho um segundo patamar. Subindo, mistura azeotrópica. Se ele for o contrário, eu não tenho um primeiro, só tenho um segundo descendo, mistura azeotrópica. Tem um primeiro patamar, não tem um segundo patamar. Mistura eutética. Ao contrário, não tem um primeiro e vou ter o segundo, também é uma mistura eutética. Baseando-se nessa posição, você tem aí 4 gráficos a ser estudados para o Enem. Esses 4 gráficos representam para vocês, tá? Representam para vocês o que pode acontecer, tá? Nas mudanças de estado. Lembrando, nós temos 7 estados físicos. 3 com transformações, 2 sem transformação. Para vocês terem um conhecimento maior, a situação de gráfico, quando você representa no Enem, a maioria dos quesitos do Enem, ele traz para nós 3 posições. Cuidado que eu posso ter gráfico somente a temperatura aumentando, gráfico somente a temperatura diminuindo. Todos eles, qualquer que seja a forma, tem que ser específico, porque às vezes você tem no Enem um gráfico com 3 inclinações, o professor só tem 3, só era 5. Aí vai ser obrigado ao gráfico ter uma especificação. Se ele começa com sólido, líquido ou gasoso. Valeu, galera. Um abraço. Tá? Estamos à disposição de vocês.